não é mesmo? Não sei se é estética. O que é estética? Estética é totalmente relacionada à beleza. E beleza, como a gente bem sabe, faz parte do campo de estudo da filosofia. Então, beleza pra quem? O que é belo pra você? Será que é belo pra todo mundo? E futilidade? O que é fútil pra você? Será que é o mesmo que é fútil pra mim? A definição de futilidade é algo superficial, que não tem tanta importância. Mas o que realmente é fútil para você? O que realmente é fútil para mim? E estética, afinal, é futilidade? No último vídeo, a gente falou que obesidade não é questão de estética, e sim saúde. Mas aí eu trago pra você que então estética é algo ruim? Estética é algo mal que a gente não deveria se preocupar? No último vídeo nós trouxemos o assunto de obesidade e nós nos preocupamos em falar pra você que a gente não estava falando se era bonito ou feio, e sim que a obesidade era um problema de saúde, que a gente deveria cuidar por conta do foco de saúde, tá? Mas aí, quando eu falei isso, eu coloquei a estética como algo fútil, algo que não era importante? Se formos analisar desde uma perspectiva do que é a beleza, de quando surge a beleza, nós aqui do lado ocidental do mundo, nós temos uma visão muito relacionada à visão grega, como a beleza de algo simétrico. Então tudo que é simetria é considerado belo. Então nosso padrão de beleza, apesar que em cada país vai ter uma questão mais específica, de um modo geral, a beleza é mais considerada de uma questão da simetria. Porém, em outras culturas, em outros tempos, em outras visões, principalmente das visões mais relacionadas ao oriental e etc., Oriente Médio, essa questão da simetria talvez não seja uma regra como é para o Ocidente. Então, quando as pessoas trazem a questão isso é bonito, aquilo é bonito, a gente tem que perceber que a beleza, como ela é ligada também totalmente à arte, é algo subjetivo, de uma ideia em que nós percebemos aquilo como bonito a partir de influências do ambiente, a partir de influências da questão familiar, da questão cultural, de tudo isso que envolve. Então, para a gente falar apenas o que é bonito, não é tão simples assim. É importante a gente ver que dentro dessa perspectiva que a gente olha, existem padrões que são criados a partir daquilo que a maior parte acredita ser ideal. E quando a gente vai falar sobre nós temos que avaliar se aquilo onde a gente está tentando se inserir é aquilo que a gente acredita também. A gente vê que a gente passa décadas e décadas buscando padrões, né? Então, cada década, principalmente o público feminino, ele teve uma exigência de pertencer a algum tipo de padrão. Então, uma época, na década de 30, 40, as mulheres, elas tinham um corpo mais voluptuoso, né? Maiores, isso era o padrão de beleza na época. Na década de 80, veio o corpo como modelo Madonna, que são aquelas mulheres mais definidas, com músculos mais definidos. E depois veio a época da Gisele Bündchen, que eram as mulheres extremamente altas e magras. Depois veio a época do mundo fitness, quando a gente trouxe o contexto de mulheres muito musculosas ou com glúteos muito grandes e todo mundo colocando silicone. Então esse padrão, a gente vê que é um padrão que a sociedade traz para nós, e aí a gente tem que olhar pra gente e ver onde a gente cabe nesse contexto todo. Eu acho que hoje em dia, quando a gente está de frente a esses assuntos, essas questões em relação à estética e futilidade, a gente tem que ver, avaliar duas coisas. Primeiro, a questão de possibilidade, se aquilo é possível para você dentro da sua realidade. Então, quando a gente fala na questão de estética do nosso corpo, existe uma questão de individualidade biológica relacionada ao nosso biotipo. Então, a gente precisa ver se aquilo que a gente quer condiz com isso. Então, eu, por exemplo, eu sempre tive a perna um pouco mais grossa. Não adianta eu olhar a Gisele Bündchen, achar ela linda, maravilhosa e falar que eu quero ser ela e que eu quero ter a perna dela, porque isso não vai acontecer, nem que eu faça o maior esforço do mundo. A partir de quando você decidir, você vê que aquilo é possível pra você, que tá dentro da sua realidade, você estabelecer que existe um caminho possível pra que você chegue naquilo, você tem que ver se se aquilo condiz, se aquele objetivo condiz com o que você realmente quer dentro de você, se aquilo não está sendo estabelecido pela sociedade em que você está. Então, dentro do seu dia a dia, daquelas coisas que você gosta de fazer, do que você realmente acha bonito dentro da sua visão, aquilo está de acordo com isso? É exatamente isso. E você entra num campo filosófico, né, que a gente gosta muito de falar, onde a gente passa a querer ser porque as pessoas querem que a gente seja. E até que ponto você quer pertencer àquilo, né? Eu senti isso muito porque eu sempre fui a magrela.
E eu passei por um período como dançarina, que eu precisava, as referências de dançarina na época eram mulheres com muita bunda, com muita coxa e com muito peito. E eu não me sentia à vontade, não era aquele corpo que eu queria ser. Né? Então era um corpo totalmente diferente do que o padrão dançarina buscava ser. E em alguns momentos eu falei, mas será que eu tenho que ter? Será que eu tenho que pôr silicone? Será que eu tenho que engrossar minha perna? Mas eu estabeleci aquele ponto que eu não me sentia bem naquele corpo. Não era um corpo que eu queria pertencer. Eu acho que esse ponto é extremamente importante que você trouxe. Será mesmo que você está fazendo porque as pessoas buscam de você? Ou você realmente quer ser daquela forma? A pergunta que eu vou trazer mais para um lado ligado à perspectiva evolucionista é o porquê eu quero pertencer àquilo, o porquê que, independente de qual padrão, de qual tipo de beleza, de qual grupo, por que eu quero me associar àquele grupo, por que eu quero fazer de tudo para pertencer àquilo. Se a gente for reparar de um lado evolucionista, da própria história do Homo sapiens, a nossa história, desde lá muito tempo atrás, milhares de anos atrás, nós concorríamos com outros gêneros da espécie Homo, nós nos destacamos justamente por essa questão de pertencimento. Onde lá atrás nós nos juntamos em grupos, trabalhamos em conjunto, cada um foi criando cada vez mais uma especialidade para ajudar aquele grupo a crescer, em que nós fomos uma espécie mais dominante frente aos outros. E a partir dali até hoje, se for analisar toda a nossa história, até da Revolução Agrícola, até da Revolução Industrial, esse conjunto, essa inteligência interpessoal, cognição interpessoal, foi o que nos faz trazer até aqui. Então, por uma questão ontológica, ou seja, história do indivíduo, nós fomos para pensar, o ser humano ele tem essa questão na própria genética de procurar pertencer a grupos, já que nós entendemos que por uma questão de sobrevivência nós precisamos pertencer a grupos. E isso cria um certo conflito. Porque se a gente não entra no lado de autoconhecimento, de saber o porquê, o que nos leva, o porquê eu quero pertencer àquele grupo, se aquele grupo realmente eu quero pertencer ou eu quero pertencer a qualquer grupo só para não ficar sozinho. Uma vez que a gente percebe isso, a gente começa a identificar qual grupo de fato eu quero pertencer. Enquanto não pertence, quando a gente não entende qual é o grupo que realmente a gente quer pertencer, isso muda constantemente, nós somos seres mutáveis, né? Aquela ideia da metamorfose, nós criamos alguns conflitos entre o que eu quero e o que eu sou. E dali surgem várias questões psicológicas que entram em conflito, dando aí a transtornos, dando aí a conflitos internos. Mas você trouxe um assunto que eu acho excelente falar, que é a parte de sobrevivência. Quando eu falo de sobrevivência, eu estou trazendo nós como seres biológicos. Se a gente olhar na natureza, a gente vai ver sim que a beleza... Se a gente olhar na natureza, a gente vai ver sim que a beleza importa, né? Entre os animais, há essa conquista pela beleza. Então a gente vê passarinhos que conquistam, né, a passarinha, porque eles fazem uma dança diferente, né? O pavão que abre o pavão que tiver as plumas mais bonitas é ele que conquista. O leão que tiver a juba maior, mais cheia, é ele que vai conquistar, né? Então essa beleza a gente vê quando a gente olha uma rosa, então a beleza faz parte da natureza. E nós, como seres biológicos, somos parte da natureza. Então é extremamente importante também não ter esse preconceito na hora que eu olho e falo de beleza, falar, não, beleza é algo que não interfere a mim, né? E uma parte muito legal que a gente estava falando é que a gente não é um ser único, né? A gente não consegue fatiar o nosso, só em corpo, só em mente, ou só em espírito, só em alma, como a gente estava conversando anteriormente, né? Então, quando a gente fala de um contexto totalmente complexo, a gente tem que falar, se a gente cuida da nossa saúde, se a gente cuida do nosso intelecto, lendo um bom livro, por que não cuidar da nossa beleza sim? Claro, entrando dentro de valores que não vão causar transtornos para nós, que essa busca de pertencer a algo que não vai ser possível nem dentro da nossa biologia e nem dentro da nossa saúde mental. Por nós sermos seres psicossociais e sociobiológicos, ou seja, muito mais complexo que apenas a biologia, muito mais complexo que apenas a nossa mente, muito mais complexo que a questão social. Somos todo esse complexo. O ser humano ele é um tipo de indivíduo, de conjunto de indivíduos que há muita complexidade ali. Então, uma forma de a gente identificar se realmente a estética, que agora a gente já sabe que é totalmente importante, inerente a nós, está trazendo algum tipo de problema a nós, é vermos se essa busca por esse tipo de padrão nos causa mal ou causa mal a alguém. Então, a partir do momento que você percebe que dentro desse ambiente, porque nós somos sempre essa interação entre o meu universo externo, o universo interno e o meu universo externo, nós percebemos que se há alguma coisa em conflito em que eu estou me prejudicando na minha saúde,
lembrando que saúde mental e saúde física é a mesma conjuntura, ou causando mal à sociedade, a outros indivíduos. Já que, se a gente voltar a essa estrutura evolucionista, ao causarmos mal no próximo, nós estamos desestruturando uma sociedade que é o que nos faz sobreviver. Eu acho que é importante trazer na questão da prática. Agora, a Priscila estava falando na questão da natureza, que a gente sempre procura aquilo que é belo. Isso é uma coisa que a gente não pode negar. Quando a gente busca, por exemplo, um par, a gente sempre vai buscar aquilo que é bonito. Só que a gente pode perceber isso na realidade, que o que é bonito pra mim é diferente pra outra pessoa. Então eu busco meu parceiro porque eu acho ele bonito. De alguma forma, ele me atraiu. Mas a minha amiga, ela não precisa achar ele bonito. São belezas diferentes que a gente procura. Mas é inegável que a gente procure beleza. Sim, isso é inegável. A primeira coisa que a gente vê na pessoa, a gente analisa a parte estética. Isso é inevitável e inegável. Ninguém pode. Isso vai ser hipocrisia se você falar que você não passa num belo jardim e não olha e não admira pela beleza. Se não passa uma pessoa linda do seu lado e você não admira. Lógico que você admira, né? O pós isso é muito mais complexo, mas que você admira uma pessoa bonita passar na sua frente, você admira, isso é inevitável falar. A estética é totalmente ligada à forma de você se apresentar. E o se apresentar é totalmente ligado ao ser aceito. Então, obviamente, isso é inerente a gente, porque o ser aceito, como a gente já falou, é obrigatoriamente uma parte nossa também, uma parte da nossa espécie, é intrínseca à nossa forma de viver. Então, essa estética que ela sempre está aparecendo através de beleza, a gente pode reparar nos animaizinhos de estimação, nossas roupas, totalmente intrínseca essa questão do pertencimento. De ser aceito, né? De ser aceito. Acho que um princípio básico do ser humano, ele quer ser aceito, né? Aceitação social. Conta um pouquinho, Agatha, quando você queria ter 11% de gordura no seu corpo, você queria ser aceita, provavelmente, não é isso? Exatamente. O que eu avalio do que aconteceu comigo foi porque na época eu estava inserida no meio social, da questão da internet, onde não que talvez a moda fosse ser pessoas fitness, ser forte, mas a maior parte das pessoas que eu seguia tinham esse padrão. E eu acreditava, inconscientemente, que eu precisava pertencer àquele padrão. Então, como a maior parte das pessoas que eu via eram forte, malhava, ia na academia todos os dias, faziam dieta restritiva e conseguiam, a partir daquilo que elas postavam, claro, fazer isso, eu acreditava que eu precisava ser daquele jeito para estar inserida naquele grupo, que era as mídias sociais. E a partir do momento em que eu comecei a avaliar o que aquela situação estava trazendo de risco para mim, que não era possível eu chegar ali, que dentro do meu dia a dia, dentro da minha rotina, estava indo em confronto, como o Lucas falou, com aquilo que eu era, porque tudo bem que para uma pessoa essa questão de estética, de músculo, importe, para mim por um tempo importou. Mas eu vi que, em essência, as coisas que eu queria desenvolver naquele momento não eram mais aquilo. E que eu tava tendo que deixar de lado essas coisas, essas prioridades, justamente para me encaixar num padrão que não fazia sentido para mim. E eu acho excelente a gente focar nisso. Esse padrão existe, você não vai fugir disso. O belo existe, você não pode ser hipócrita e falar que não existe. Agora, se você quer pertencer ou não, é uma escolha sua. E esse controle é só seu. Se você não está conseguindo ter esse controle de identificar, que hoje a Agatha, ela consegue identificar e falar, isso não faz parte da minha essência. Eu, naquele momento que tinha uma exigência, talvez, do meio que eu tinha que ter um corpo um pouco mais volumoso, eu consegui pensar, falei assim, não, mas não é isso, eu não preciso disso, isso não vai fazer tanta diferença assim. Então essa identificação, esse controle é extremamente importante. A gente não vai negar que a estética é fútil, ela é importante, basta você querer encaixar no padrão que é favorável a você e que tem a ver com a sua vida. E acho que eu acabei de responder pra mim mesma a minha pergunta, porque enquanto a gente discutia sobre isso, a minha pergunta que não estava clara ainda era: quando é que a gente deveria procurar ajuda? Quando é que isso está em um nível que seria patológico, vamos dizer, que seria de transtorno? E com o que a Priscila falou agora, eu acredito que quando você identifica que aquilo ali já não é mais o seu padrão, que você não está de acordo com aquilo, que aquilo não está de acordo com a sua essência, só que você não consegue fugir daquilo, eu acredito que aí seja a hora de você buscar um terapeuta, um psicólogo para te ajudar a encontrar qual que é o melhor caminho, o que você deve fazer, ou por que você não consegue se desprender daquilo que você já não condiz mais. Dali vem dois tipos de fetiches que o ser humano tem por natureza também, que é o fetiche do permanecer igual para todo o resto, porque, falando na questão energética, você vai se manter na zona de conforto.
E o outro fetiche é realmente você querer que o ambiente se adeque a você e não você o ambiente. Sendo que o ambiente faz muito mais parcelas do que é o todo do que eu apenas sozinho. Então essas incoerências, essas utopias que nós criamos vão trazer males pra gente. Então a dica master que a gente pode dar pra você é o que? Procure autoconhecimento. Procura forma de se entender. Procura forma de entender o seu ambiente, de se auto-perceber. Isso vai te ajudar demais a ver exatamente qual é o grupo que pra você faz mais sentido. E isso é o que mais nosso projeto traz, né? Nosso projeto é exatamente esse objetivo. Chegamos, acho que no objetivo desse vídeo, que é falar pra vocês. O autoconhecimento, a busca desse controle, o saber que é você, faz você controlar qualquer coisa na sua vida. E aí, né, trazer o nosso objetivo principal, que é você ser magro dentro dos seus limites e dentro de um jeito que você fica feliz aí bem pra sempre, né? E não ficar naquela luta. Vale ressaltar que o controle nem sempre é possível. Existem coisas que são incontroláveis, como nossa genética, nossa biologia, coisas que acontecem fora da gente. Então tentar trazer esse controle pode se tornar prejudicial. O que você pode fazer, em vez de tentar controlar, é tentar lidar, aprender a lidar com essas questões que são incontroláveis. E acredito que para aprender a lidar com isso, você tem que estar consciente de tudo que está acontecendo. E como é que traz consciência? Autoconhecimento. Autoconhecimento.